conjunto de eventos, mesmo muito... Alberto, cando queiras. Ok. Pois, moito boa tarde a todos e a todas. Hoxe na Asamblea Local do BNG Portugal temos connosco a dúas grandes mulleres, Mercedes Queixas e Alexandre Vieira. Queremos agradecerlle a disponibilidade para dedicarnos uns minutos para celebrar o Día das Letras Galegas. Un feliz Día das Letras Galegas a todos os galegos e as galegas e a todos os falantes de galego, sobre todo aqueles que estamos na emigración, que hoxe é un día deses complicados para estar fora de casa, e este e o 25 de xullo son as datas que é máis complicado estar fora. Entón, primeiro quería presentar a Mercedes Queixas. Ela é nosa diputada no Parlamento da Galiza pela provincia da Coruña, é profesora de Lingua e Literatura Galega, escritora que acho que todo o mundo coñece, e agradecerlle a súa presenza aquí. Do outro lado temos a Alexandra Vieira, que tamén é deputada na Asamblea da República Portuguesa. A última distinción que ten é a candidata a presidenta da Cámara do Concello de Braga, da Cámara Municipal de Braga, é dirixente do Bloco de Esquerda. Agradecerlle outra vez ao Bloco a súa disponibilidade para atendernos e falar connosco, e é profesora tamén de Historia, neste caso. Entón, quería comenzar contigo, Mercedes, para que non é galego ou para que está fora da Galiza e non vive o Día das Letras Galegas, que significa isto para os galegos? Ben, eu primeiro, como ti ben decías, quero mandarvos un cariño e un afecto e un abrazo grande a todos os galegos e galegas que estades espallados polo mundo, levándonos un pouquiño tamén de nós, do que somos, por todas as partes. É un día importante, para nós, como tamén é o 25 de xullo, porque son esas dúas datas que sabemos que son de encontro, que sempre son de encontro físico, aínda que agora pois non pode ser, non, pola pandemia que estamos a vivir, mas son dúas datas que son moi sinaladas no noso calendario emocional e biográfico e identitario, non? Así que mando de verdade unha aperta de corazón para ti e para todos, para todas vós. O Día das Letras Galegas naceu o 17 de maio de 1963, unha decisión que se tomou na Real Academia Galega para conmemorar o centenario da publicación dun libro dunha autora que para nós son referencia, un punto aparte na nosa historia e na nosa tradición literaria, que é a publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, a nosa escritora fundacional do que é o Renacemento e o rexurdimento literario e cultural no 19. É unha obra que foi un absoluto fito histórico, porque volvía ser a posibilidade, representar a posibilidade dunha publicación monolingüe, algo que pode parecer obvio en calquera outra cultura, mas que para nós non o era, marca ese antes e ese despois de recuperación do que xa tiñamos ido moitos séculos atrás, que era unha tradición literaria galega a partir da nosa lingua propia. Entón, o que se fai é, anualmente, a Real Academia Galega, o plenario decide a quen homenaxea, a quen honra de forma especial ese 17 de maio. Este ano foi unha poeta, traductora, narradora, que tamén se acaba de redescubrir como narradora e pensadora, unha muller moi adiantada ao seu tempo, con unhas claves absolutamente feministas e nacionalistas tamén, seguramente por eso incluso incomprendida durante o seu tempo vital, ou polo menos penso que non debidamente, é amplamente valorada, e que agora pois recuperamos co gallo desta celebración. E é unha celebración da nosa historia literaria, pero claro, tamén é unha celebración da nosa lingua, porque non existe literatura escrita se non hai unha lingua que sexa o seu sustrato, que sexa esa raíz que a alimenta, e
e que tamén nos axuda as persoas pois, a crear, evidentemente. Non? Entón, tamén é unha xornada de reivindicación do pobo que quere vivir plenamente na súa lingua propia e que ademais ten o rango de oficial, non? Como é o galego. Entón, é unha xornada na que se conxuga pois un pouco todo o que é esa celebración literaria xunto coa faceta reivindicadora do noso idioma, do galego, porque aínda falta moito camiño por percorrer para termos unha lingua verdadeiramente plena, verdadeiramente normalizada, no sentido de que a podamos empregar en todos os usos, non? Entón, mentre non consigamos iso, pois somos un pobo forte, resistente e seguimos traballando para conseguir o que debemos ter, non? Ok, obrigado, Mercedes. Alexandra, Galiza en Portugal pois ten a representación que ten e como achas que desde Portugal se pode axudar a recuperar ou a manter viva a lingua galega na Galiza? Antes de mais, gostaria de saudar todas as pessoas galegas que estão em Portugal, que estão na Galiza e que estão por todo o mundo. Um abraço muito especial aqui de Braga, do Minho, também muitas vezes carinhosamente referido como o sul da Galiza, e assim é, porque de facto há muitos pontos em comum, desde o ponto de vista cultural até o ponto de vista económico, que unem o Minho à Galiza. O que podemos fazer em termos culturais aqui por parte de Portugal é, antes de mais, julgo eu, aplicar ou observar ou respeitar a Lei Paz Andrade, que foi aprovada em 2015, esta iniciativa popular no Parlamento galego e por unanimidade. O que eu tenho dado conta, como deputada na Assembleia da República, é que, de facto, por parte do governo português, não há ainda muita sensibilidade e consciência da importância da observação da Lei Paz Andrade, que, resumidamente, pressupõe 3 ou 4 aspectos que posso explicar num instante. O primeiro é que haja aulas de ensino de português na Galiza. O segundo é que haja algum intercâmbio cultural. O terceiro é que a Rádio e Televisão Portuguesa, por exemplo, possa transmitir em sinal aberto alguns dos canais que também estão em sinal aberto aqui em Portugal, na Galiza, com o objetivo, então, de defender a língua galega, aprendendo através da língua portuguesa ou da sonoridade da língua portuguesa, por assim dizer. Na verdade, houve a assinatura do memorando, chegou a ser passada na TV galega, julgo eu, 1 ou 2 séries portuguesas, mas passado este tempo todo, podemos dizer que a presença de Portugal, da língua portuguesa na Galiza, se limita um pouco ao centro cultural que existe em Vigo, que acho que é dinâmico, onde também se pode ensinar português, mas não há muito mais iniciativas por parte do governo português nesse sentido. Gostaria também de destacar que há um eixo atlântico, Braga é capital desse eixo atlântico, Braga é também capital cultural do eixo atlântico, e hoje, que é Dia das Letras Galegas, a Câmara Municipal de Braga não assinala nada relativamente a este dia, que é tão importante para a Galiza e para o povo galego. No entanto, destaco também outras iniciativas mais da sociedade civil, por assim dizer, de âmbito cultural, como a iniciativa Convergências, que este ano realizou a sua 7ª edição
e que tem sido muito interessante neste trabalho de aproximação entre o norte de Portugal e a Galiza. Porquê? Porque durante uma semana ou 2 semanas realizam-se um conjunto de atividades, desde espetáculos, a teatro, a poesia, a exposições, em ambos os lados da fronteira. Portanto, o programa é um programa conjunto que tem ganhado raízes aqui na cidade de Braga, mas é uma iniciativa, digamos, da sociedade civil, não é uma iniciativa estruturada. Depois, como sabem, o Centro de Estudos Galegos aqui da Universidade do Minho também assinala hoje e durante o resto da semana um conjunto de iniciativas de caráter cultural que também me parecem que são muito interessantes e muito relevantes. Mercedes, nesta relación entre a lingua galega e a lingua portuguesa, desde a Galiza, como achas que se ve non só a lingua, senón tamén a literatura lusófona, si hai esta partilla, non é? Non sabemos, de aquí a Portugal, de Galiza a Portugal chega pouco, mas como é a relación inversa? A ver, eu penso que nos falta moito para ter unha relación mínimamente fluida e constante que nos achegue, sobre todo, coñecemento, non? E logo, a partir do coñecemento, virán as interpretacións e as valoracións. Eu realmente, na miña experiencia e no que é a miña contorna persoal, pero tamén profesional, non? Observo que hai realmente miradas que non conflúen, non hai espazos de confluencia, non hai pontes de comunicación realmente, non é doado na vida diaria, máis aló, por suposto, agora da fortuna que significan as redes sociais que che permiten atravesar todo tipo de limitacións físicas, non, ou espaciais, non hai realmente facilidade para chegarnos a lingua e a cultura portuguesa, quero dicir, para o común da sociedade, non? Para o conxunto da sociedade. E iso, evidentemente, é por moitas razóns. Unha delas é que non hai unha canalización tamén, non hai un plan dende a perspectiva política, non? Dentro do plano político. Evidentemente, a sociedade sempre vai por diante, no caso galego é obvio, non? E o goberno galego sempre vai moi a pasos demorados e por detrás. Era un estímulo e un aliciente, era a aprobación desa iniciativa legislativa popular, é dicir, que non foi iniciativa do goberno, senón que foi iniciativa do pobo con unanimidade na Cámara Galega, no Parlamento galego, mas acontece como acontece en moitas ocasións, e sobre todo en todo aquilo que ten a ver con un marco lingüístico e cultural, non, por parte do goberno galego do Partido Popular, e é que como moito chegase a aprobar unha lei, mas logo non hai un desenvolvemento, non hai o desenvolvemento regulamentario e non hai, digamos, o desenvolvemento tamén dun plan de actuación, non? E todo iso acaba quedando case en nada, non? É dicir, justifícase o trámite de aprobar esa lei, de atender esa demanda do pobo, de canalizala, mas logo non se asume a responsabilidade e a competencia do que lle corresponde ao goberno, non? Por lo tanto, é, digamos, un proceso que está estancado, non? Está parado. Efectivamente, sí que houve esa primeira asignatura co Instituto Camões, pequenos feitos, non, que parecen anedotas case, non? Mas logo non hai un plan de continuidade, non? Hai cousas moi importantes como que é a implantación do portugués, por exemplo, para na nosa sociedade a través da docencia, non? Iso está recollido, mas iso non está desenvolvido. O que hai, que é proporcionalmente o conxunto do número de alumnado ou do número de centros educativos, o que hai é unha representación moi minoritaria, que non chega nin ao 1%. É dicir, non se justifica coas relacións históricas, cos vínculos históricos que temos Galiza e Portugal, non? E non se justifica, ademais, porque precisamente se de algo fixo bandeira o goberno do Partido Popular foi da palabra do concepto plurilingüismo, non? Mesmo a legislación que implantou para regular o uso das linguas na escola chamouse así. Por primeira vez abandonou na propia terminoloxía do marco legal o concepto de normalización, de regulamentación das linguas oficiais, galego e castelán. Por primeira vez desapareceu e introduciuse
plurilingüismo, non? Pois, o decreto do plurilingüismo. Mais, curiosamente, é unha etiqueta que se emprega dunha maneira non transparente, ou polo menos non como reproduce a literalidade da súa definición, porque dentro dese plurilingüismo único que se atendeu foi o inglés, cando era unha boa oportunidade para, por suposto tamén, introducir o portugués, non? E intentar que nós, galegos e galegas, conseguísemos ese plurilingüismo tamén a partir da introducción e da aprendizaxe do portugués. E iso segue sendo absolutamente unha materia pendente, non? Como se pode ver tamén na cativísima convocatoria de profesorado de portugués. Até agora houve unha convocatoria de 4 prazas no ano 2019. No 20 ningunha, e de camiño ao 21, as que se celebraron no 21, aparecen outras 4. Evidentemente, ese cadro de persoal é absolutamente insuficiente para ter unha pedagogía completa nos nosos centros escolares, non? Entón, digamos que o que hai é absolutamente ínfimo, non representa a potencialidade que nace e que sustenta a lei Paz Andrade, coñecida así cando realmente é a lei para o aproveitamento do portugués e dos vínculos coa lusofonía, non? Estamos moi lonxe de conseguilo e non se percibe que haxa realmente un proxecto político que derive na aplicación real desta lei. Polo tanto, eu creo que o que se poida realizar ou o que se realiza é tamén, como decía a compañeira Alexandra, por iniciativa popular, polo pulo da propia sociedade. Estou pensando agora nese festival que para nós xa é tamén un fito periódico como pode ser Cantos na Maré. É a maneira de dialogar entre a música galega, a música portuguesa, brasileira, é dicir, todo, reunir un pouco todo o marco da lusofonía, non? Pero é que fora diso, realmente é moi pouco o que hai, e maioritariamente é por iniciativa popular, non? E eu recordo, estes últimos anos fixen parte da directiva da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, e recordo que as xeracións máis vellas tiñan moita máis comunicación cos escritores e as escritoras portuguesas do que as xeracións máis novas. E máis, ás veces, en moitos casos, non tiñan prácticamente coñecemento da literatura contemporánea, si dos clásicos, mas non tanto da literatura contemporánea, dos seus homólogos compañeros e compañeiras portuguesas, non? E iso daba para pensar, non? E intentamos facer algunhas actividades, recordo, encontros na Raia, que eran fermosísimos, pero que tivéramos que abandonar ao cabo de moi pouquiñas edicións porque eran uns problemas inxentes. É dicir, esa fronteira era terrível a hora de sermos executivas e operativas mesmo para celebralos, non? Era curioso, non? É dicir, como é posible que haxa tantos problemas, non? Cando temos tantas aproximacións e tamén tantas necesidades, non? De compartir e de dialogar. Eu creo que nos falta moito, pero o bon é que estamos no camiño, que somos conscientes das carencias, das eivas, e que queremos seguir transitando para a millora, non? E unha questón para as dúas. Nós, como organización de esquerdas, organización que tende a crear pontes con outros povos, que podíamos facer desde as nosas propias organizacións para mellorar esta comunicación Galiza-Portugal? Digo porque, ao final, os nosos povos ya son porosos, non é? A nosa raia entre Galiza e Portugal é a máis porosa de Portugal, onde máis xente pasa dun lado, cruza dun lado a outra fronteira a traballar, e nós como organización social, como organización política, vamos un poquinho atrás do propio povo, non é? Do povo e da economía. Que podemos facer, e deixo esta pregunta así para as dúas, para, como organizacións, mellorar esta relación, este vínculo entre Galiza e Portugal? Bom, eu julgo que encontros como este já é uma forma de fazer esta aproximação. É claro que, através dos órgãos de soberania que nós representamos, quer eu, quer a Mercedes, podemos
fazer algo no sentido de os governos assumirem o tal plano de que a Mercedes refere, no sentido de terem ações concretas, não? Um plano político com ações concretas de aproximação e de intercâmbio entre a Galiza e Portugal. Porque, de facto, essa relação, ela existe de modo espontâneo ou informal, ou até mesmo do ponto de vista da economia, não é? Sobretudo nas regiões banhadas ou próximas do Rio Minho, há de facto muita troca económica e cultural e até mesmo de relações afetivas, diria, não é? Há muitos casamentos, muitas uniões entre os dois lados do Rio Minho. E, portanto, o que falta aqui, por parte do governo português, é ser capaz de perceber as vantagens e o interesse que existe em manter esta ligação histórica com a Galiza. E isso também é parte do meu trabalho, não é? Eu já comecei, enfim, há 1 ano e meio que eu sou deputada na Assembleia da República e já por várias vezes questionei o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que se chama Augusto Santos Silva, e devo-vos dizer que ele nem sequer sabia o que era a Lei Paz Andrade. Ficou a saber graças às minhas questões. Portanto, há aqui algum trabalho de chamar a atenção, não é? E nós temos algumas ferramentas para isso, que são as perguntas ao governo, que já foram feitas, temos um projeto de resolução, que ainda não fizemos, mas podemos ir a fazer, que pelo menos colocam na linha da frente esta discussão, não é? E trazem para a ribalta para que as pessoas percebam, não é? Nomeadamente em Lisboa. Não se esqueçam que Lisboa é um pouco excêntrica, não é? Relativamente ao norte de Portugal, antes mais, e muito mais será também relativamente à Galiza. Portanto, digamos que Lisboa está um bocadinho costas voltadas para o norte, em geral. E nesse norte em geral também se inclui a Galiza. E é provável, e é necessário fazer ação no sentido de o governo português perceber dessa importância. Ben, eu acho que o coronavirus acaba de deixar así como moi visível, non? A importancia das nosas relacións, non? Galiza con Portugal, como esas fronteiras e esas decisións que se toman polos estados así dunha forma absolutamente illada, non? Sin conexión, nos afectan tanto porque non nos teñen en conta, non? É dicir, as decisións non poden ser así en aberto para todo o mundo, non? É dicir, temos unhas peculiaridades e temos unha convivencia no que é a raia que é moi forte e onde tamén incluso dependemos, non? Dunha banda da outra. Por lo tanto, creo que é un momento agora que se visualizaron, non? E se viron esas costuras e esas relacións que para o pobo son cotiás, non? Son diarias, agardemos que tamén o empecen a ser para os gobernos, non? Eu coido que nós, por unha banda, o que temos que facer dentro do BNG é o que se está a facer no Parlamento galego, non? Que é lembrar quen somos e que deberes temos pendentes, non? Nesa cohesión e conexión con Portugal, a través, por exemplo, desta ferramenta como é a Lei Paz Andrade, non? Lembrar, fiscalizar o traballo que nos está a facer, que facemos anualmente na comparecencia do Secretario Xeral de Política Lingüística no Parlamento, que non é o que está comprometido na lei, que é a presentación dun informe anual, e que non se fai, apenas se resolve con unha comparecencia no Parlamento, mas onde nos evidentemente fiscalizamos ese traballo e teimamos nos avances, non hai ningún tipo de conformismo, non o pode haber pola nosa parte. Mas tamén agora o fixemos en sede parlamentaria coa recente aprobación da Lei de Acción Exterior, onde claramente tivemos que votar en contra porque non era para nada unha lei que representase o que nos entendemos como avance necesario, moi restrictiva, moi pouco ambiciosa, e onde, por exemplo, entre outras emendas, presentamos a de crear o Observatorio da Lusofonía,
que foi das poucas que foron aprobadas, non? E que foron incorporadas, mas tamén demandábamos, esta sí que foi rexeitada, a creación dunha delegación permanente de Galiza en Lisboa, por exemplo, que o Partido Popular o grupo mayoritario non aceptou, non? Ou incluso a outra emenda relativa á aprobación dun plan plurianual de impulso cos países da lusofonía que tampouco aceptaron. É dicir, un goberno que non acepta esta proposta, esta emenda do BNG, dificilmente pode resultar crível as súas palabras de desenvolvemento da Lei Paz Andrade, porque o que estás facendo é propoñer claramente o desenvolvemento da Lei Paz Andrade. Entón, móvense continuamente na incoherencia, non? Porque realmente non hai un proxecto político e unha vontade detrás do Partido Popular. Simplemente houve un recoñecemento da forza e do pulo da sociedade e máis nada, non? Eu creo que estes encontros están moi ben, son moi importantes que nos coñezamos para logo tamén poder compartir, non? E compartir con outras persoas. Esta ferramenta de internet é maravillosa, que esta sí que non entende de ningún tipo de fronteiras nin valados, permite que circulemos, non? E que compartamos a nosa palabra, o noso pensamento, a nosa forma de entender o mundo, non? E sobre todo de construir un futuro moito máis acompañado, non? E da man entre as dúas beiras, non? Entre as dúas beiras dese río que a mí na escola me aprendían que o Miño era o que separaba, non? Galiza de Portugal e afortunadamente fun aprendendo que non separa, que é o que nos une, non? Eu creo que foi moi importante, está a ser moi importante. Aquí espertou moita curiosidade e eu creo que tamén certa dose de realidade, non? A sociedade galega, estes encontros bilaterais que viñemos mantendo, non? Entre o BNG e o Bloco, non? Porque creo que nos temos que mirar así aos ollos, non? E da man para avanzar no noso futuro, porque é compartido, non? Temos moita forza compartida e temos tamén necesidades e eivas compartidas, non? Entón creo que é moi importante posicionarnos tamén nesa relación de diálogo continuado, constante, para falar daquilo que nos preocupa e que nos ocupa, non? E que seguramente algunhas das claves desa resolución estean nas nosas mans. Polo tanto, creo que ese é o camiño, non? Moito coñecemento, moita aproximación, moito diálogo, compartir e construir un outro futuro, non? Alexandra, agora ya unha pregunta como emigrante. A conexión entre Vigo e Porto por comboio, sabes dicernos como está a previsión por parte do lado portugués? Bom, a semana passada foi inaugurada com alguma pompa e circunstância a eletrificação da linha entre o Porto e Valença, se não me engano. Falta o resto, julgo eu, mas foi inaugurada com honras de presença de Primeiro-Ministro, de Ministro das Infraestruturas e dos Transportes, e teve muito destaque na comunicação social. Portanto, o governo português sente como importante esta ligação à Galiza, mas depois, na prática, não a operacionaliza, digamos assim, não é? Embora isto da ferrovia seja importante, porque, como sabem, nós passamos por um período em que as ferrovias foram encerradas, não é? Foram sendo encerradas ao longo do tempo, e agora esta recuperação da linha de caminho de ferro, até por razões ambientais, não é? E por razões económicas, voltou a ganhar um novo fôlego. E isto vai, de certa maneira, vai permitir esta proximidade entre Portugal e o resto da Galiza, não é? Penso eu. Okay. Obrigado. Non sei se querían facer algún último apuntamento antes de fechar. Eu quería agradecervos o vosso tempo e a vosa dedicación.
Só gostava de comentar aquilo que disse a Mercedes, o que eu acho que é muito interessante, que é a história, não é? Tem um determinado devir, não é? E, de facto, a fronteira foi definida no Rio Minho, não é? Achou-se naquela altura que o Rio Minho seria uma fronteira natural, quando as margens do rio, os rios unem, não é? E não desunem. Portanto, criou-se aqui esta artificialidade que os povos nunca a aceitaram, atrevo-me a dizer, não é? Os povos que vivem nas margens do Rio Minho conviveram desde sempre pacificamente. Eu lembro histórias como, por exemplo, quando foi da Guerra Civil Espanhola e muitas pessoas republicanas se refugiaram em casas de pessoas portuguesas. Lembro depois também quando foi a situação da imigração portuguesa para a França, na época mais difícil da ditadura, em que muitas pessoas na Galiza ajudaram os portugueses a dar o salto, não é? Portanto, a passagem clandestina. Portanto, há aqui, de facto, razões históricas e memórias muito antigas que continuam a existir e que unem os povos e não o contrário, não é? Portanto, e essa união tem sempre, como direi, é rica, não é? Demasiado rica para nós podermos perdê-la nestes tempos de globalização e nestes tempos em que há tanta perda de identidade, neste tempo em que há tanta perda, nomeadamente de línguas faladas por menos pessoas. Acho que é muito importante recuperarmos e trabalharmos politicamente no sentido de aproximarmos então a Galiza de Portugal. Obrigado pelas tuas palabras, Alexandra. Non sei se Mercedes queres tamén dar un último apuntamento. Non, eu quero dicir que saúdo con moitísima esperanza este encontro e este tempo novo que estamos marcando, porque firmemente acredito que é o camiño. É o camiño de comezar a deixar de estar de costas viradas e comezar a entrelazar relacións, porque é moi importante que nos coñezamos, que nos poñamos cara, que nos escoitemos a voz e que en canto for posible tamén pues, que podamos estar presencialmente xuntas, non? Entón, eu agradezo moitísimo ao Alberto e aos compañeiros do BNG de Portugal que tivesen tamén dedicado o seu tempo para preparar este encontro e ter esta conversa, porque realmente hoxe para min é un día das letras galegas moito máis especial do que calquera outro. Moitísimas grazas polo voso traballo, polo voso esforzo, polo voso compromiso e por crear este novo lazo con Alexandra Vieira e co Bloco. Obrigado a vos por participar e como dice Castelao, a nosa lingua florece aquí en Portugal. Iso é. E boa tarde. Obrigada. Foi um prazer estar aqui convosco e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Alexandra. Obrigado. Até já.